Bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 14ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 9ª legislatura desse poder, que se realiza em 20 de 5 de 2019, às 8 horas e 30 minutos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata da 13ª sessão ordinária realizada em 14 de 5 de 2019. Bom dia a todos. Ata da 13ª sessão ordinária da 30ª sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Pimenta Bueno. Aos 14 dias do mês de maio do ano de 2019, às 8 horas e 30 minutos, no Centro Cultural Augusto Antônio Neves, localizado na Avenida Presidente Dutra, neste município, sob a presidência do vereador Sérgio Aparecido Tobias e do Partido Socialista Brasileiro. Estiveram presentes os senhores vereadores do Partido Socialista Brasileiro, Alexandre Aparecido de Oliveira e Sandro Rogério Clarindo Ferreira. Do Partido Social Democrático, Jordana Fonseca Ferreira. Do Partido Trabalhista Brasileiro, Sidney Marcos Mendes e Paulo Rogério Ferreira dos Santos. Do Partido Progressista, Claudina Jasque Filberg e Sócrates Silva Mendes. Do Movimento Democrático Brasileiro, Paula Adail Brito Pereira. E do Partido Democrático Trabalhista, Marcos Vinícius de Carvalho. Invocando a proteção de Deus e observando o quórum regimental, o presidente abriu os trabalhos secretariados pela vereadora Jordana, lida a ata da 4ª sessão extraordinária realizada em 8 de 5 de 2019, às 8 horas e 30 minutos, colocada em única discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade dos presentes. Uma vez em que o vereador Sócio Silva e Paulo Adail ainda não havia chegado, o presidente convidou o senhor Laércio Pedro de Alcântara, secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, a fazer uso da tribuna, com a finalidade de prestar esclarecimento quanto ao serviço realizado por essa secretaria. Também fez uso da palavra o senhor Amaury Carlos de Oliveira, ex-secretário municipal de Obras. Posteriormente, os vereadores fizeram perguntas aos convidados, a quais foram respondidas. Em seguida, o presidente agradeceu a presença do secretário. Lida a emenda aditiva número 01 do vereador Paulo Danone, Marquinho do Cristal e Tino da Madeirão e Paulo Adail, referente ao projeto de lei número 2870, de autoria do Poder Executivo Municipal. Lida a emenda modificativa número 02 do vereador Paulo Adail, referente ao projeto de lei número 2870, de autoria do Poder Executivo Municipal. O presidente consultou os vereadores sobre a retirada do requerimento número 043, de autoria de todos os vereadores, sendo aprovado por unanimidade. Visto que o requerimento era para convocar o senhor Laércio Pedro de Alcântara para participar da próxima sessão, e solicitou que o documento fosse arquivado. Lido o requerimento número 044 da vereadora Jordana Ferreira, colocada em única discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Lida as indicações números 176 e 177 do vereador Sérgio Tobias e 178 do vereador Sócrates Silva. O presidente determinou o envio das indicações a quem lhe direito, conforme reza o regimento interno desta Casa de Leis. Sem que houvesse mais matéria para serem lida, o presidente franqueou a tribuna aos vereadores inscritos no tema livre pelo espaço de 15 minutos, com direito a partes. Fez uso da palavra os vereadores Jordana Ferreira, aparteada pelo vereador Paulo Adail, e por último fez a palavra o vereador Sérgio Tobias, sem que houvesse mais inscrito para fazer uso da tribuna e sem que nenhum vereador tivesse solicitado o intervalo regimental, foi feita a chamada regimental e constatou a presença de todos os vereadores. Lida a ordem do dia, lido o ofício número 398 e memorando 338, esclarecendo as informações solicitadas por meio de ofício quanto ao projeto de lei número 2860. Lido o projeto de lei número 2860 do Poder Executivo Municipal. O presidente informou que os pareceres foram lidos na 10ª sessão ordinária realizada em 22 de 4 de 2019. Tendo a vereadora Jordana Ferreira pedido de vista do projeto, colocado o projeto em única discussão, sendo discutido pela vereadora Jordana Ferreira, colocado em única votação, sendo aprovado por unanimidade. Lido o projeto de lei número 2864 do vereador Sandro Tuca, colocado em segunda discussão, sendo discutido pelos vereadores Sandro Tuca e Sérgio Tobias, colocado em segunda votação, sendo aprovado por unanimidade. Lido o projeto de lei número 2865 do Poder Executivo Municipal, colocado em segunda discussão, sendo discutido pelos vereadores Sérgio Tobias, Marquinho do Cristal e Paulo Adail. O vereador Marquinho do Cristal pediu vista ao projeto, posteriormente fez a retirada do pedido de vista. Tendo o presidente consultado os vereadores se concordava com a retirada do pedido de vista, todos os vereadores foram favoráveis. Em seguida, o vereador Paulo Adail pediu vista do projeto,
com a finalidade de solicitar informações que surgiram na sessão e sanando as dúvidas. O projeto votaria na pauta da ordem do dia para apreciação na próxima semana. O pedido de vista foi aprovado por 7 votos favoráveis dos vereadores Sócio Silva, Marquinhos do Cristal, Paulo Dail, Dina da Madeirão, Paulo Danone, Jordana Ferreira, Alexandre Oliveira e 2 votos contrários, vereador Sandro Tuca e Sidney Marcos Mendes. Lido o projeto de lei número 2.868 do vereador presidente Sérgio Tobias, colocado em segunda discussão, sendo discutido pelos vereadores Sérgio Tobias, Marquinhos do Cristal, Paulo Adail, Sócio Silva, colocado em segunda votação, sendo aprovado por 8 votos favoráveis. Dina da Madeirão, Paulo Danone, Sócio Silva, Sandro Tuca, Marquinhos do Cristal, Sidney Marcos Mendes, Jordana Ferreira e Alexandre Oliveira, e uma ausência do vereador Paulo Adail. O vereador pediu dispensa da sessão, pois tinha um compromisso e antecipou o voto. Mas como não consta no regimento interno da Câmara essa prática, o voto não ficou válido. O presidente solicitou ao Dr. Cristiano, procurador, e Dr. Vitor Alessandro, assessor jurídico, para que verificasse os prazos do requerimento enviado a estes órgãos. Não estiverem respondendo no prazo, consta o regimento interno, que providências cabíveis foram tomadas. Não havendo mais matéria a ser apreciada, não havendo mais vereadores inscritos em explicação pessoal e nem pela liderança partidária, o presidente declarou encerrada a sessão às 12h12. E eu, Jordana Ferreira, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada por mim e pelos demais membros da mesa. Pimenta Bueno, em 14/5/2019. Coloco em única discussão. Coloco em única votação a ata. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicita a senhora secretária que faça a leitura do ofício número 448/2019 do prefeito municipal. Assunto: encaminha o projeto de lei número 2185/2019 e sua mensagem de lei número 2145/2019. Solicita a senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 2871/2019 e da mensagem de lei do Poder Executivo Municipal. Assunto: dispõe sobre o estágio de estudante e estabelecimento de ensino público, em particular em órgão da administração pública direta, autarquia e fundacional do município. Solicita a senhora secretária que faça a leitura do ofício número 428/2019 do prefeito municipal. Assunto: encaminha o projeto de lei número 2181 de 2019 e sua mensagem de lei número 2141 de 2019. Solicita a senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 2872/2019 e da mensagem de lei do Poder Executivo Municipal. Assunto: autoriza o município de Pimenta Bueno a firmar o termo de cooperação técnica com o município de Cacoal, Rondônia, para a usinagem de concreto detuminoso usinado a quente. Solicita a senhora secretária que faça a leitura do ofício número 138/2019 de autoria da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, encaminhando o movimento contábil de abril de 2019 e seus anexos da referida Secretaria Municipal. Assunto: movimento contábil abril de 2019, em atendimento ao que precetua o inciso 1º do artigo 14 da Instrução Normativa número 03/2004, TCRO, de 18 de novembro de 2004, encaminhamos a essa Egrégia Casa de Leis o balancete mensal e seus anexos referente ao mês de abril de 2019, sendo que nos apresenta para o momento, colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Sheila Freita. Informo que o referido balanço de fundo referente ao mês de abril de 2019 se encontrará na Secretaria Financeira dessa Casa de Leis, à disposição de todos para qualquer averiguação. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da proposta de emenda à Lei Orgânica número 026/2019, de autoria dos vereadores Jordana Ferreira, Dina da Madeirão, Paulo Danone, Sandro Tuca, Marquinhos do Cristal e Sérgio Tobias. Altera o artigo 161 da Lei Orgânica, garantindo o acesso gratuito a pessoas com deficiência a eventos culturais e esportivos. Artigo 1º.
O artigo 161 da Lei Orgânica passará a ter a seguinte redação. Artigo 161. A pessoa com deficiência será garantido o acesso gratuito em eventos culturais e esportivos, estabelecimentos públicos e privados, como cinemas, teatro, casas de espetáculos, feiras agropecuárias e afins. Artigo 2º. Esta emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação. Claudina Jasque Filberg, Paulo Rogério Ferreira dos Santos, Sandro Tuca, Marcos Vinícius de Carvalho, Sérgio Aparecido Tobias, Jordana Ferreira. Eu gostaria de registrar aqui a ausência da vereadora Dina, né, por motivos de saúde, a mesma não pôde estar presente e justificará a sua ausência. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do requerimento número 045/2019, de autoria do vereador Alexandre Oliveira. Assunto: requer a mesa ouvindo o plenário na forma regimental. Seja o presente encaminhado à senhora Marineide Goulart Mariano, secretária municipal de saúde, que informa essa Casa de Leis, observando o artigo 61 da Lei Orgânica do município, as seguintes informações. Quais comunidades da zona rural estão sendo atendidas pelo Programa de Saúde da Família, PSF? Caso tenha alguma comunidade que não esteja sendo atendida, informar pelo qual motivo. Coloco o requerimento em única discussão. Coloco em única votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do requerimento número 046/2019, de autoria da vereadora Jordana Ferreira. Assunto: requer a mesa ouvindo o plenário na forma regimental. Seja o presente encaminhado à senhora Marcelene Rodrigues da Silva Souza, secretária municipal de Educação e Cultura, que informa essa Casa de Leis, observando o artigo 61 da Lei Orgânica do município, onde estão os computadores da Biblioteca Pública Municipal. Coloco o requerimento em única discussão. Senhor presidente, o motivo pelo qual eu fiz esse requerimento e solicito essas informações é que a Biblioteca do município, ela, na gestão do Gia Mendonça, já recebeu até um prêmio em destaque nacional pela velocidade da internet, e hoje não tem sequer um computador. Então os computadores da biblioteca eram mais de 20 computadores e foram todos destinados para qualquer outra parte, menos no local dele, que é a biblioteca. Então eu exijo que, além de encontrar, que devolva os computadores para a biblioteca. Porque não adianta nada nós irmos, como conseguimos através de emenda, uma nova biblioteca, se as coisas vão desaparecendo assim do nada. Então, esse é o motivo pelo qual eu estou requerendo essas informações. Coloco o requerimento em única votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito à senhora secretária que faça a leitura das indicações número 179 a 185/2019 dos vereadores desta Casa de Leis. Autoria: vereador Alexandre Oliveira, PSB. Indica o excelentíssimo prefeito municipal a necessidade de realizar com urgência patrulhamento e cascalhamento na linha 32, setor Abaitará, em ambos os lados da rodovia 010. Indicação 180 do vereador Sérgio Tobias. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal, nos termos regimentais, que solicite à Procuradoria-Geral da Prefeitura que realize estudo jurídico visando a possibilidade de enviar projetos de leis a essa Câmara Municipal, objetivando o estabelecimento de medidas que visem proporcionar a acessibilidade de pessoas surdas ou com deficiência auditiva aos cargos ou emprego provido por concurso público no âmbito da administração municipal, em igualdade e condições com demais candidatos. Na oportunidade, segue anexo da minuta do projeto de lei a fim de colaborar com a administração. Indicação número 181 de 2019 do vereador Sérgio Tobias. Indica ao prefeito municipal a necessidade de designar um servidor para trabalhar no cemitério municipal da Paz, zelando pela manutenção e conservação do mesmo. Indicação 182 da vereadora Jordana Ferreira. Assunto: indica ao prefeito municipal que encaminhe a secretaria competente, mostrando-lhe a urgência de realizar o patrulhamento e cascalhamento no final da Avenida Recife, no bairro Nova Pimenta, sentido a Ciclo Cairu.
Indicação 183/2019 do vereador Alexandre Oliveira. Indica ao prefeito municipal a necessidade de realizar a substituição de toda a instalação elétrica da Escola Luiz Cabral de Souza, setor Dimba. Indicação 184/2019, vereador Sóstenes Silva. Indico ao prefeito municipal a necessidade de iluminação pública nos postes de números 08, 06, 08, 09 e 10, na Avenida Mato Grosso, e poste número 07, na Rua Loanda, bairro Bela Vista. Indicação número 185/2019, do vereador Sóstenes Silva. Indica ao prefeito municipal, que encaminha à secretaria competente, a necessidade de um caminhão-pipa para molhar diariamente a Rua Prudente de Moraes, próximo à rodoviária. Sem mais. Conforme determina o regimento interno desta Casa de Leis, encaminho a quem de direito as referidas matérias. Sem que tenha mais matérias para serem lidas e votadas no primeiro expediente, franqueio a tribuna aos vereadores inscritos em tema livre pelo espaço de tempo de 15 minutos com direitos à parte. Eu gostaria de transferir, tendo em vista que eu vi aqui que nem o vereador se inscreveu, eu gostaria de transferir os trabalhos da casa para que eu possa fazer uso da tribuna. Franqueie a tribuna ao presidente Sérgio Tovias pelo espaço de tempo de 15 minutos com direitos à parte. Bom dia a todos. Quero aqui em especial cumprimentar o Corpo de Bombeiros que faz aqui presente, em nome do comandante Márcio, a nossa imprensa, em nome do Almegnes Ramos, os nossos servidores da casa, os demais vereadores, que tenham todos uma semana abençoada. Meu motivo para utilizar a tribuna aqui é bem rápido, tendo em vista algumas fiscalizações que nós fizemos durante a semana, principalmente ali no Hospital Ana Neta, onde nós constamos ali que algumas coisas têm que ser revistas, principalmente na questão saúde. Tive a oportunidade de receber algumas denúncias referente à cozinha do hospital, onde que ali a gente presenciou um local insalubre para as cozinheiras que ali trabalham, são quase 12 cozinheiras, um local onde que praticamente as condições são precárias, não tem ali uma refrigeração adequada, não tem um ar-condicionado. O que me chamou a atenção é que a administração não olhou para esse pessoal, não olhou para essas cozinheiras, que para mim são seres humanos, são pessoas dignas de ter condições de trabalhos bons, em um local bom, salubre. Elas ali tiveram que fazer uma vaquinha entre elas para elas comprar um ventilador para pôr dentro da cozinha. E nós sabemos o quanto é difícil trabalhar em um local insalubre, sabemos as condições que o hospital está hoje. Está certo que está passando por uma reforma, reforma essa que chama muita atenção, já vai para quase 12 anos e a gente não consegue concluir a reforma do hospital. Então tem algo de errado no meio disso tudo, tem algo que não bate nessa matemática, esse cálculo não fecha, porque eu sempre tenho aqui em vista as obras que acontecem no nosso município. Eu dou exemplo ali do Detran. O Detran não era uma reforma, o prédio do Detran. Ali era uma construção nova. Aquele prédio foi jogado no chão e reedificado do zero em um tempo recorde de menos de 6 meses. Então, quando o Estado, quando o município muitas vezes tem interesses, a coisa acontece. Porque ali é um órgão fiscalizador. É um órgão que arrecada, que tira do contribuinte. Agora, quando é uma reforma, uma construção de um órgão que é para dar algo para o contribuinte, tem essa lentidão. Então, eu levei essa demanda ao prefeito, que ele tome de imediato algumas medidas para que de fato resolva aquela situação dentro do hospital. A falta de higiene dentro daquela cozinha me chamou a atenção. Hoje, se vocês forem abrir qualquer tipo de empreendimento, a fiscalização da prefeitura ela bate em cima, não deixa de maneira alguma você abrir a porta do seu comércio se não tiver de maneira adequada. Falo isso já apontando para a vigilância sanitária. Então hoje, se você cobra de qualquer um cidadão que seja cumprido a lei, por que você que é o cobrador dessas leis não faz por onde também dar exemplo? Então ali o hospital Ana Neta está passando por um momento muito difícil, vem passando esses 12 anos,
E eu vou acompanhar de perto, quero ter documentos que relatem o quanto antes se foi feito ali alguma detetização, qual foi a última detetização que foi feita, se foi feito recentemente está vencida, porque tem baratas ali circulando dentro dos leitos, tem ratos, né? A questão dos pombos, nós temos que arrumar uma maneira o quanto antes de resolver aquela questão dos pombos ali, não só dentro das cozinhas, é ali na beirada da janela ali dos leitos. E nós sabemos, né, que o pombo é uma ave que transmite uma doença e está na mão do município. Nós estamos de mãos atadas. Muitas vezes as pessoas jogam essa responsabilidade para cima do vereador. Mas a minha função é fiscalizar, é aquilo que eu fiz, né, tornar público uma situação para que de fato chame a atenção de quem está à frente da administração para tentar resolver. Uma outra situação, né, hoje nós estamos aqui votando em primeira votação, né, uma doação de um terreno que será para o Corpo de Bombeiros, que não será para vocês, eu acredito que será para o município de Pimenta Bueno, porque temos aí visto, né, que vocês, desde quando chegaram no nosso município, nos honra a presença de vocês aqui. Vocês fazem um trabalho que era de obrigação do município, vocês fazem um trabalho de SAMU, que não é obrigação de vocês. Então, o que a gente puder fazer para contribuir, para honrar esse trabalho que os senhores prestam aqui no nosso município, nós iremos fazer. Né, de antemão, eu acredito que a maioria dessa casa aqui é favorável, falo em nome dos 10 vereadores, alguns vereadores que apresentaram algumas emendas, foi no intuito, né, de querer melhorar, de querer trazer algo para o município, porque entendemos que o nosso município ele tem que ser visto pelo governo de estado como um dos municípios mais promissores do estado de Rondônia, porque nós contribuímos imensamente com o estado, para que o estado cumpra as suas obrigações no estado. Né, o nosso município é o 6º município que mais arrecada. Então, nós somos o 6º município que mais contribui com o estado. Então, por obrigação, nós temos que ter a nossa fatia de retorno de tudo aquilo que a gente investe, que a gente emprega no estado. Então, eu acredito, né, que esse terreno está vindo em boa hora, e acredito que será uma das estruturas mais magníficas que terá aqui nos municípios aqui do interior. Então, parabenizo a iniciativa dos senhores, né, já tem um projeto tramitando na questão do recurso, que é para edificar, né, a construção de vocês, esse espaço nesse terreno, né, parece que é Buritis e Machadinhos e Pimenta Bueno que está tendo a honra de receber esse recurso para edificar essa estrutura. Então, eu quero aqui, mais uma vez, nos colocar à disposição dos senhores bombeiros, nos colocar à disposição do nosso município de Pimenta Bueno, e sabemos, né, que é muito difícil. Hoje não é só para Pimenta, para todos os municípios do estado de Rondônia gerir a máquina. Né? As condições são precárias, os repasses a cada dia que se passa está sendo mais escassos e cabe a nós, muitas vezes, fazer mágica para que as coisas aconteçam. Gostaria de convidar o nobre prefeito Araújo para que faça parte aqui da mesa, né, participe com a gente da sessão e desejar a todos uma ótima semana, pedir para Deus que de fato olhe, né, pelos nossos governantes, que dê aos nossos governantes sabedoria. Né, temos aí o presidente da República, que assumiu agora, Bolsonaro, tem um desafio imenso pela frente aí de tentar alavancar a economia do nosso país. Né, temos aqui o governador, novo na política, nunca ele teve um mandato, hoje ele tem a obrigação de conduzir o nosso estado de Rondônia, e aqui em Pimenta Bueno tem o Araújo. Então eu peço a Deus que dê discernimento, sabedoria, né, ao nosso prefeito também, para que juntamente com essa Câmara de Vereadores, nós possamos fazer um mandato que de fato honre aqui quem mora aqui no nosso município. Tenham todos uma ótima e excelente semana. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia. Segunda discussão e votação. Projeto de lei número 2865/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal. Primeira discussão e votação. Emenda aditiva número 01/2019, de autoria dos vereadores Paula Danone, Marquinho do Cristal, Dina da Madeirão e Paula Dail. Emenda modificativa número 02/2019, de autoria do vereador Paula Dail. Projeto de lei número 2870,
de autoria do Poder Executivo Municipal. Solicita a senhora secretária que faça chamada regimental. Uma ausência da vereadora Dona Dina e os demais presentes. Primeiramente, bom dia a todos. Aproveitar a presença do nosso prefeito aqui na nossa sessão, e abrir o espaço, se ele quiser fazer uso das tribunas, senhor prefeito, ou pode usar daí se o senhor quiser também, e agradecer a presença do senhor. É importante essa vinda, ter esse diálogo com os vereadores, tendo em vista que o senhor está no seu início de mandato e tem várias questões que é debatida aqui de interesse do município, e o senhor estando vindo, fica melhor essa interlocução. Bom dia a todos. Presidente Sérgio, obrigado pelo convite. Senhores vereadores, Sóstenes, Sandro Tuca, Marquinhos, Sidney, Alexandre, Jordana, Paulo e Paulo. Obrigado. Eu vim saudar os meus amigos aqui, meus colegas, assim eu chamo os militares, do Corpo de Bombeiros, e agradeço por terem me convidado aqui à mesa. Dizer que realmente esse projeto de doação da área para que seja edificado essa estrutura moderna, do nosso Corpo de Bombeiros, isso muito nos contenta. Ser premiados, ter a cidade onde sediaremos essa estrutura também. Então, é uma vontade do município, senhores militares, está sob a apreciação da Câmara. Evidentemente que aqui tem ponderações de todos os lados, aqui nós temos muitas mentes, as pessoas realmente pensam em tudo, e respeitamos os posicionamentos e acreditamos que no final tudo dará certo. Tá? Fico grato aqui pela forma como tenho sido tratado, recebido aqui pelos vereadores, que sempre estão ali nos alertando dos problemas do município. O que a gente vivencia, nem tudo a gente consegue alcançar, mas como os vereadores estão em todos os bairros, seguidamente, tem um contato muito próximo das pessoas, dessa forma que a gente tem se aproximado para que possamos ouvi-los e assim ouvir mais o povo. Então a gente fica muito feliz que vocês estejam nos procurando para que possamos solucionar os problemas do nosso município. Teremos muitos desafios. Hoje mesmo, pela manhã, na Globo News, um consultor da Confederação Nacional dos Municípios, Eduardo Strauss, estava falando sobre o problema geral, orçamentário dos municípios e tudo que é passado para os municípios e o formato do Pacto Federativo que só nos deixa no prejuízo, Ele simplesmente concluiu que é quase que impossível fazer investimentos próprios nos municípios, E que ano a ano o montante de investimento tem caído devido à crise que nós vivenciamos, no Brasil e o formato do Pacto Federativo. Então, muita coisa tem que ser mudada. A Previdência, por mais que doa em alguns, ela vai ter que ser mudada, não tem como. A nova Previdência tem que passar a vigorar o quanto antes possível, ou nós vamos ter problemas e problemas seguidos, demandas que não vão ser atendidas jamais. E aqui em Pimenta Bueno nós temos também nossos desafios, que eu comparo ao desafio da nova Previdência no governo federal. Nós temos que ajustar o nosso formato de regime jurídico dos servidores. Nós estamos gastando muito com servidores. Na verdade, nós estamos gastando muito com
encargos que vão para o governo federal. E esses encargos não estão ficando aqui. Nós podemos mudar para um sistema, para um formato em que não haja nenhum prejuízo para nossos servidores, nenhum prejuízo, repito, nenhum prejuízo, e que esse município possa investir até 10 milhões anuais com essa economia de recursos próprios. Essas contas eu pretendo mostrar para os senhores, que evidentemente terão que apreciar essa matéria, e que os municípios mais modernos estão fazendo assim, e de muito tempo se faz assim. Eu não consigo encontrar nas minhas pesquisas nenhum município que seja hoje seletista. Dizem que tem, com certeza deve existir mesmo, mas eu não estou conseguindo localizar. Solicitei essa informação a Arondes, que aqui não tem, em Rondônia. Solicitei a CNM, ainda não me falaram, mas nem todos os municípios são filiados, né? Então, eu acredito que possa ter realmente. Então, eu estou adiantando esse assunto aqui, porque a gente acaba falando de um todo, e que acredito que, esclarecendo os senhores e adequando a realidade do nosso município, poderemos juntos encontrar uma solução. Quero dizer que realmente estamos enfrentando alguns problemas no equilíbrio das contas, né, do nosso município, mas está indo bem. A prefeitura está adimplente em todos os seus compromissos. Estive conversando muito com o vereador Paulo Adail, que é muito experiente nessa área de orçamento, tudo, e ele, de uma parte, vê que a gente tem que realmente ser muito cauteloso nesse momento, que o problema pode vir ao final do exercício, né, do ano. Então a gente realmente vai tomar essa cautela, mas precisamos que as mudanças sejam feitas, tá? A gente acredita muito que nós temos que investir o que é nosso aqui, uma parte dos nossos recursos, e não só esperar recursos de fora. Então essa é a nossa proposta. Esse prédio do Corpo de Bombeiro, que a gente imagina que logo veremos aqui ser iniciado e concluído, nós teremos muitos outros desse formato. Nós queremos nossa feira coberta, nós queremos nossos espaços esportivos, nós queremos nosso estádio edificado num local condizente, né, que respeita os direitos de vizinhança e tudo. Nós queremos que o nosso hospital volte a funcionar com todas as suas alas, né, seja finalizada aquela reforma. Queremos ver o nosso mamógrafo em funcionamento. Queremos a UBS do Bela Vista, a Maura Ferreira, a UBS também finalizada. Então nós temos muitos desafios em todas as áreas, e a Prefeitura está enfrentando todos esses desafios. E convido mais uma vez os senhores para que façamos parte dessa linha de batalha para enfrentar esses desafios. Eu, às vezes, imagino, até o presidente Sérgio fala, olha, seria bom você ter um líder aqui dentro da Câmara. Eu acredito que todos os senhores são líderes. Todos os senhores são líderes. Quem quiser estreitar mais ainda a relação com o Executivo, nós estamos de portas abertas, tá? Para assuntos diversos. A gente não vai deixar de passar as informações e passar até mais daquilo que for solicitado, o que a gente achar que é pertinente. Então, o que eu gostaria e quero e acho que plenamente possível é que os senhores façam parte dessa fileira, né? Ajude o Executivo dentro do conhecimento de vocês, desse relacionamento muito próximo dos senhores com os munícipes, eleger as nossas prioridades e buscar juntos as soluções. Veja só, é muito simples chegar num local e mostrar o problema, mas nós temos que saber de onde virá o recurso para solucionar aquele problema, porque tudo depende de dinheiro hoje na administração, tudo depende de dinheiro. Então, a gente quer que os senhores realmente nos alerte dos problemas que estão afligindo a nossa sociedade,
mas que também nos ajude a apontar de onde vamos tirar os recursos para que aquela demanda seja suprida. As demandas só aumentam. Então, eu preciso que os senhores também olhem mais o orçamento, o nosso orçamento. Quais as soluções inteligentes? Como vamos arrecadar mais e de forma mais justa? O que podemos fazer nessa engenharia para que nossa sociedade não perca tanto? Volto a falar dos servidores públicos. Nós não vamos dar prejuízo para o servidor, mas precisamos levar um pouco desses recursos também para quem está lá na ponta da rua, sem serviços, tá? Sem obras públicas, sem a mão do município lá, nas proximidades da casa dele e para a família dele. Então, estou aqui sempre que for chamado para prestar todos os esclarecimentos dos senhores. Quero apresentar nessa demanda específica tudo isso em números, embasado na legislação, para que a gente realmente possa chegar num ponto aqui de ouvi-los, né, com mais propriedade e verificar o que é bom para o município. Agradeço mais uma vez ao presidente pelo convite, né, e dizer que o executivo está sempre de portas abertas. Muito obrigado. Obrigado, senhor prefeito, né, pelas palavras. Né, e só emendar o que o senhor falou agora há pouco da questão de apontar os problemas e as soluções. Infelizmente foram sempre dessa forma. Né, inclusive essa casa tudo é criticado porque tudo é problema da Câmara de Vereadores, que não resolve, mas como o senhor sempre falou, tudo se vai dinheiro, né, e a Câmara não dispõe de orçamento de execução. Né, infelizmente a gente fica passivo e dependente do Executivo nas cobranças, e a gente sabe a situação que o Executivo está, né, tanto que as discussões e as cobranças vão até o limite, né, que a gente sabe que vocês têm. Né, hoje o município passa por uma série de crise orçamentária e financeira, não na questão de, também um pouco de débito, mas na questão de comprometimento de orçamento. Né, hoje, como o senhor sempre vem levantando, né, se compromete muito com a folha, pagamento de servidores. Os números que o senhor trouxe para a gente são mais de 50 milhões anos, 56, quase 60 milhões, né, e um orçamento de 86. Eu acho que isso tem que ser discutido para que os servidores não tenham perca realmente, mas o que a gente tem que começar a equilibrar na questão dessas reformas, como está sendo proposta, né, vai ser proposta pelo senhor essa casa, como está sendo proposta a nível nacional pelo presidente, né, porque a gente hoje tem que pensar também começar a pensar a administração pública como uma empresa, né, a ser gerida. Por exemplo, disso é a Ceron, né, foi arrematada por um preço simbólico de 50 mil reais, porque tinha dívidas de mais de 50 bilhões de reais. Né, e hoje ela é administrada pela Energisa, tem seus problemas, mas, por exemplo, um técnico que ganhava 8, 10 mil reais na época de Ceron, na Energisa não vai ganhar mais que 4 mil reais. Né, quer dizer, a administração pública sempre trouxe para si, né, os encargos de pagamento de servidores acima do teto, para, sei lá, na época era conveniente politicamente, e hoje pagou prazo e foi vendido simbolicamente por 50 mil reais. Não quero entrar no mérito da questão de leiloar, de como é que foi, porque isso, né, não cabe, eu também tenho conhecimento de tudo, né, mas eu acho que tem que se pensar da forma correta e ser discutida e explanado, né, conversado com os servidores, mostrados a eles que eles não vão ter percas, que eu acho difícil a gente começar a mexer no bolso de servidor, né, porque eles já contam com aquele vencimento, mas eu acho que isso não vai ser o problema, porque eu acho que eles não vão perder, né, na fase. Pode ter uma questão de mudanças ali do FGTS, uma coisa simples, mas no mais era só isso, senhor prefeito, agradecer realmente a presença do senhor. Eu quero devolver os trabalhos ao presidente, né, que ele possa dar prosseguimento à sessão. Prefeito, mais uma vez, né, agradecer, né, a presença. Sabemos das dificuldades do município, estamos aqui para somar forças para que de fato nós consigamos fazer uma administração que venha de encontro com o anseio da comunidade. Sempre preguei isso. Nessa Câmara de Vereadores, nós somos parceiros de primeira hora, o senhor pode contar com isso. O que for benéfico para a comunidade, para a sociedade, nós vamos estar juntos, né, somando forças, né, buscando de maneira rápida, né, porque nós não temos muito tempo,
para tentar resolver alguns impasses aqui do nosso município. Nessa questão de mudança de regime, eu não tenho conhecimento ainda, né, do estatuto que está por vir, né, o senhor está terminando de elaborar, mas assim que chegar nessa casa também, a gente vai ter a coerência com os servidores de tornar transparente, o mais possível transparente, porque onde tiver dúvidas, né, a gente possa ser, que nós convocamos algumas pessoas para esclarecer, que nós temos que saber o que de fato iremos votar, né? Se vamos votar algo, tem que ser no consenso, né, de todos, né, mesmo sabendo que não vai agradar uma parte ou desagradar outra parte, mas temos que ter conhecimento de causa naquilo que vamos votar. Então, estou aguardando, né, esse projeto chegar na casa. Ele chegando, o senhor pode ter total absoluta certeza. Ele vai para a pauta. Ele vai para a pauta. Vamos buscar uma maneira, de fato, de trabalhar esse projeto aqui dentro da casa, onde que não prejudique ninguém, nem o município e tampouco o servidor, né? Tendo em vista que em quase todas as conversas que nós temos, sempre é pautado que o servidor não vai ter perca. Então, quando chegar esse projeto aqui na casa, nós vamos sentar, ver de fato, ponto a ponto desse projeto, no qual o senhor me apontou alguns números que eu acredito que vem de encontro, né, com a necessidade do município, né, que é a questão de economia. Então, pode contar com essa Casa de Leis, independente, né, do final dessa votação, se vai ser aprovado ou reprovado, eu colocarei esse projeto em pauta para que, de fato, os nobres vereadores apreciem e cada um vote da maneira que achar conveniente. Mas, no demais, é agradecer, tá? Peço a Deus que ilumine, tá, o seu mandato, peço a Deus que lhe dê sabedoria para os seus secretários, que são o seu primeiro escalão, né? Muitas vezes a gente não dá conta de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então essa equipe que o senhor escalou é que fala muitas vezes pelo senhor. Então peço a Deus que dê discernimento para todos nessa gestão, que nós consigamos fazer um bom mandato, tá bom? Presidente, aproveitando que o prefeito está aqui, não é regimental, mas me permita... Claro, tá permitido. Tá? Pode ir. Bom, primeiro cumprimentar aqui, através do Lucas e do Braga, a todos os senhores membros do Corpo de Bombeiro, tá? E os demais presentes aqui. E também dizer o seguinte, prefeito, a gente esteve conversando recentemente e a gente sabe, eu conheço as dificuldades do município, e a gente torce para que dê certo, o município, é lógico. E cheguei a comentar com o senhor que o distanciamento entre a Câmara Municipal e a administração do município, ela não traz benefício para a sociedade. E tem um ditado que a gente aprende de muito longo, que diz que as ondas se batem, né? E os peixes é quem morre. Tá? E a gente vive aqui já há tanto tempo, como o senhor também já vive. Eu, como o senhor, a gente é de uma região que no passado era muito carente. Vocês conhecem bem e lembram bem do que a gente fala da região. Mas precisa, republicanamente, que as coisas sejam mais próximas e mais conversadas. A gente sabe do orçamento, que o financeiro é difícil, tem que obedecer algumas regras estabelecidas pela Constituição Federal. Você não elabora um orçamento sem observar 4.320, que é a regra principal, consta ali, mas você não pode também descuidar da 101. A 101 não é a BR não, gente. A 101 realmente é uma legislação que exige do gestor cuidados e respeito a ela, senão todo mundo se perde ao longo desse trajeto. Mas eu quero aqui dizer para o senhor o seguinte: essa aproximação sua com os vereadores, ela tem que ser feita realmente pelo senhor.
E republicanamente eu não vejo nada de legal essas conversas. Do gestor do município se despir um pouco de algumas coisas e conversar com os vereadores, marcar uma reunião, bater um papo, para discutir realmente o problema do município. Não adianta a Câmara se enclausurar aqui e o gestor se enclausurar na prefeitura e quase que ter uma queda de braço. Todos perdem, todos perdem. E vereador, ele precisa, para ser eleito, ele precisa de voto. Mas no horizonte de mais de 20 mil votos, ele precisa de 600 ou 700 votos para ser eleito. O prefeito não, o prefeito já precisa do total de votantes ter maioria em relação aos outros candidatos, se aí ocorrer. E essa discussão ela é benéfica para a sociedade. Por exemplo, todos nós, eu sei hoje, e não o fiz, porque não deveria fazer realmente, que o regime jurídico hoje do município seletista, ele não traz benefício para a administração em termos de recurso. Porém, o servidor vê distante aquilo que ele tem conseguido sempre no município. Que ele sai da esfera da tutela do Ministério do Trabalho e ele passa para a Justiça Comum. E hoje a gente sabe que a tutela do Ministério do Trabalho, ela realmente é muito criteriosa quando se fala de funcionário. Dificilmente o município ganha alguma coisa quando se fala disso aí. Tá? Esse é um distanciamento, presidente e senhores vereadores, que deixa os funcionários muito cuidadosos. E olha, com certeza esse projeto vai vir para cá e ele será discutido com os funcionários também. Então precisa, de antemão, antes de eu mandar, não precisa chamar o vereador Paulo Adair, não. Mas chama a maioria aí e discute, porque se ele vier sem essa ampla discussão, o município não terá essa legislação, ela não passará na Câmara. Entendeu? Porque precisa de maioria absoluta. O presidente não vota, pelo que eu entendi do regimento, e eu não vejo, se não tiver essa discussão, como passar. Tá? Se os funcionários quiserem, eu acredito que dá 100% de votos. Se eles criarem obstáculo, essa distância já é longa. Então, por isso, a minha sugestão é que ela seja, antes de vir para cá, da sua construção, convida aí a maioria dos vereadores. Como eu falei, não precisa me convidar. Mas discuta isso aí com a maioria dos vereadores para poder ter sucesso. Tá? E eu diria mais, prefeito, se o senhor quer que alguma coisa dê certo, o senhor convida poucos e vai defender a sua ideia, e que um vai defender a mesma ideia. Mas se o senhor quiser que dê errado, você convida todo mundo e coloca numa sala, que aí não vai dar certo mesmo. Tá? E a gente sabe disso, e o senhor sabe disso também, tá? Porque são tendências, você tem que defender ideias, né? Projetos, esse tipo de coisa. Tá? E dizer também, prefeito, que nós sabemos, e o senhor sabe da dificuldade, mas o vereador ele é muito cobrado, porque ele está diretamente ligado, muito mais que o senhor, próximo da sociedade. O senhor representa o município, mas vereadores são 10 e que todo dia um está numa família diferente, fazendo visita e ouvindo as reclamações. Tá ouvindo. Então, quando a Câmara manda aquela quantidade enorme de indicação para o senhor, que não são poucas, salvo melhor juízo, esse ano já foram mais de 200, né, presidente? Salvo melhor juízo. Então, se o senhor observar, não tem rua, não tem avenida, não tem linha, não tem localidade que essa Câmara não tenha apresentado os problemas. Entendeu? Mas precisa de uma resposta um pouco rápida com relação à cidade em si, porque o ano está findando. Nós estamos no mês 5, chegando no mês 6,
o senhor terá no máximo 3 ou 4 meses para trabalhar esse ano. E olha, e é muito serviço, Logo vem a chuva. Então eu estou fazendo esses comentários aqui, e mais uma vez aqui, só lembrar, quando eu estive conversando com o senhor recentemente, eu falei para o senhor, eu fiz questão de dizer o seguinte: eu não falo em nome de nenhum vereador, eu falo exclusivamente no meu nome, entendeu? E como eu vejo a administração e a maneira que pode, lá na frente, dar uma junção e as coisas ser menos sofrida. Porque contentar a sociedade no total, nenhum vereador aqui vai contentar. Mas contempla parcialmente, tá? Eu estou fazendo esse comentário aqui para deixar registrado esse momento. Obrigado. Prefeito, mais uma vez, obrigado. Vamos dar continuidade à sessão. O prefeito tem que se ausentar, que tem um compromisso. Obrigado mais uma vez, prefeito. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do ofício número 462/2019, esclarecendo informações solicitadas por meio do ofício quanto ao projeto que será apreciado em seguida. Assunto: resposta do ofício número 004/2019. Prezado senhor, em resposta ao ofício número 004, que solicitou a apresentação do impacto orçamentário e financeiro referente ao projeto de lei número 2865/2019, de autoria do Executivo Municipal, encaminho anexo cópias dos despachos do Procurador número 450 de 2019, que apresentou o referido impacto. 2. Com cordiais cumprimentos, desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos, se for necessário. Que a criação de uma vaga para o cargo de cuidador de aluno com necessidade especial tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual LOA, que compatibilidade com o Plano Plurianual PPA e com a Lei de Diretriz Orçamentária LDO, e para que os efeitos legais datamos e assinamos a presente. Pimenta Baiana, 9 de maio de 2019. Valteir Domingos da Cruz. Senhores, isso aí são os esclarecimentos referentes àquele projeto que foi o pedido de vista, né, de uma cuidadora para crianças especiais. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 2865/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal. Assunto: altera a Lei Municipal número 1385 de 2007, de 16 de outubro de 2017, planos e cargos, carreiras e vencimento da administração geral. Coloco em segunda discussão. Coloco em segunda votação. Consulta o voto do vereador Sóstenes Silva. Eu quero perguntar ao vereador Paulo Adail. Vereador, o senhor pediu vista desse projeto, o senhor foi atendido, a dúvida foi sanada? Ela foi sanada. Só para deixar claro aqui e registrado, já que o senhor perguntou, presidente, é que a exigência legal diz que precisa ter uma declaração do prefeito, tem que ter o impacto financeiro e orçamentário, tá? Veio a declaração, veio o impacto financeiro ou, salvo melhor juízo, vieram os dois já, né? Então foi atendido, porque no dia que eu verifiquei estava faltando um, mas como veio os dois, foi atendido na íntegra. Ok, meu voto é favorável. Eu gostaria que os nobres vereadores se atentassem, né? O projeto está em votação, foi colocado em discussão e o projeto está em votação. Consulta o voto do vereador Sandro Tuca. Favorável. Consulta o voto do vereador Marquinhos do Cristal. A favor. Consulta o voto do vereador Paulo Adail. Senhor presidente, como eu falei há pouco tempo, foi atendido a documentação necessária, eu sou favorável. Consulta o voto do vereador Paulo Danoni. Favorável, senhor. Consulta o voto do vereador Sidney. Favorável, senhor presidente. Consulta o voto da vereadora Jordana. Favorável. Consulta o voto do vereador Alexandre. Favorável. O projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Eu gostaria de pedir agora um intervalo de uns 5 minutos para a gente discutir aquelas emendas que foram propostas no projeto de lei na questão doação
do terreno para os corpos de bombeiro, para a gente entrar todo mundo aqui no consenso referente à matéria. Pedir um intervalo de 5 minutos. A emenda ficou prejudicada. Pode colocar o projeto para votar. Justamente eu estou pedindo o intervalo de 5 minutos, baseado na orientação da Procuradoria Jurídica, referente que a emenda ela tem que ser apresentada. Então, para todo mundo entrar no consenso, para não criar vícios no projeto e abrir uma brecha, que é a orientação, para qualquer um que queira entrar judicialmente para impedir a doação desse terreno e usar, né, essa manobra de retirar as emendas, tendo em vista que a mesma emenda teve parecer contrário, porém foi apresentada, foi lida aqui em plenário. Então, a nossa Procuradoria orientou que de fato fosse colocado. Então, estou pedindo esse intervalo para os nobres vereadores numa discussão aqui. Nós entramos no consenso e optamos, né, por algo que seja de fato legal, que legitimiza, né, essa doação desse terreno. Então, eu concedo aqui um intervalo de 5 minutos para que o nosso procurador passe para os demais vereadores, né, a questão que ele me passou, e se alguém tiver dúvida, que o questione, para que de fato, no consenso da maioria, nós conseguimos colocar o projeto em votação. Senhores, vamos retomar a sessão. A Procuradoria orienta os vereadores que sigam o rito normal aqui da ordem do dia. Solicita a senhora secretária que faça a leitura do parecer número 025/2019 da presidente Jordana Ferreira, relator Alexandre Aparecido de Oliveira, da Comissão Permanente de Justiça e Redação quanto à emenda aditiva. Autoria, Comissão Permanente de Justiça e Redação. Senhor presidente, nobres pares, reunimos para exararmos parecer quanto à emenda aditiva número 01/2019, de autoria dos vereadores Paulo Rogério Ferreira dos Santos, Paulo Adail Bito Pereira, Marcos Vinícius de Carvalho, Claudina Jasque Vilberg, do projeto de lei número 2870/2019, que transforma o parágrafo único 1º e acrescenta o parágrafo 2º e 3º do artigo 1º do respectivo projeto. Inicialmente, o projeto da respectiva emenda aditiva ao projeto de lei não configura uma doação com encargos, mas sim de uma permuta, troca por meio de qual as partes se obrigam de maneira mútua a dar uma coisa em troca de outra, nos termos do artigo 533 do Código Civil. No mais, é necessário fazer outras considerações acerca do projeto que, em análise, como por exemplo, a situação dos bens, objeto de permuta, artigo 101 do Código Civil estabelece: os bens públicos dominicais podem ser alienados, observar as exigências da lei, assim como o respectivo projeto de lei assevera acerca da inalienabilidade aos bens de uso comum e de uso especial, somente podendo ser submetido a esse procedimento os bens públicos dominicais, ou seja, aqueles que, embora o patrimônio público, não se destinam a atender uma finalidade pública específica. Todavia, é possível a retirada da finalidade pública de um bem por meio de um instituto de desafetação, no qual o bem de uso comum ou de uso especial passa a ser considerado bem dominical, podendo ser objetivo de alienação. Contudo, não há qualquer comprovação
de que os bens ora em análise estejam desafetados, de forma que não há comprovação deste requisito legal, acarreta na impossibilidade da realização da troca. Além disso, impor uma obrigação por meio de um ato normativo municipal a outro ente federativo configura violação de sua autonomia, interferindo diretamente em sua auto-organização e auto-administração. Ante do exposto, os membros da Comissão Permanente de Justiça e Redação, após a análise da respectiva emenda, conclui que pela inconstitucionalidade e antijuricidade, apoiando o desfavoramento também quanto ao mérito de sua regularização tramitação. Jordana Fonseca Ferreira e Alexandre Aparecido Ferreira. Alexandre Aparecido Oliveira. Coloco em discussão. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do parecer número 026/2019 do membro Paulo Rogério Ferreira dos Santos, da Comissão Permanente da Justiça e Redação, contra a emenda aditiva número 001. Senhor presidente, nobres pares, o objeto sob análise refere-se à emenda aditiva número 01/2019 de minha autoria, junto aos vereadores Marco Vinícius de Carvalho, Dinanda Madeirão e Paulo Adair Brito Pereira, ao projeto de lei número 2870 de 2019, que transforma o parágrafo único em primeiro e acrescenta o segundo e terceiro parágrafo do artigo 1º do respectivo projeto. Após a análise da respectiva emenda, concluo pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e adequação da térmica legislativa, opinando favoravelmente, também quanto ao mérito de sua regularização e tramitação. Paulo Rogério Ferreira dos Santos, membro. Coloca em discussão. Eu gostaria, Paulo Danone, de parabenizar você pela iniciativa. Sabemos que o nosso município precisa de muita coisa mesmo, de fato. Essas ambulâncias, se de fato viesse a se concretizar, iria nos ajudar muito mesmo, mas a gente não poderíamos prejudicar, e até mesmo o senhor voltou e falou: não, presidente, se for algo que prejudique, né, que retire, que a gente não podemos prejudicar o nosso município. Mas, de fato, o Estado ele tem que ter um compromisso maior com o nosso município, né, referente às questões da gente ter uma boa parte do repasse, né, dessa verba, porque é do Estado. Né, tem que ter mais investimentos aqui do Estado, dinheiros oriundo diretamente do governo. Né, a gente vê que o pouco que acontece aqui era quando a gente tínhamos deputados estaduais através das suas emendas individuais. Né, tem aqui um recurso que é do Estado, né, que é do governador Confúcio Moura, que é referente à pavimentação, aproximadamente quase 7 milhões, e poucas coisas vêm para o nosso município, né, diretamente canalizado pelo recurso de Estado. Então, sabemos da importância da doação desse terreno para os corpos de bombeiro, e parabenizo o nobre vereador pela emenda, mesmo que a emenda não conseguiu avançar aqui dentro desse projeto, mas acredito que a ideia, né, seu posicionamento foi das melhores das intenções. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do parecer número 019/2019 do presidente e relator Sandro Rogério Clarindo Ferreira e membro Cid Marcos Mendes da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, quanto à emenda aditiva número 001. Autoria Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, nobres pares, reunimos para exararmos o parecer quanto à emenda aditiva número 01/2019, de autoria dos vereadores Paulo Rogério Ferreira dos Santos, Paulo Adair Brito Pereira, Marcos Vinícius de Carvalho e Claudina Jasco Filberg, ao projeto de lei número 2870/2019, que transforma o parágrafo único em parágrafo 1º e acrescenta o parágrafo 2º e parágrafo 3º do artigo 1º do respectivo projeto. Desta forma, no que diz respeito aos aspectos que cumpre essa comissão analisar, relator e membro manifestaram o parecer desfavorável à matéria, uma vez em que impor uma obrigação por meio de um ato normativo municipal e outro ente federativo configura violação de sua autonomia, interferindo diretamente em sua auto-organização e auto-administração.
Sala das Comissões, 16 de 5 de 2019, Sandro Rogério Clarindo, presidente, Sidney Marcos Mendes, membro. Coloco em discussão. Solicita a senhora secretária que faça a leitura do parecer número 021/2019 do membro Marcos Vinícius de Carvalho, da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, quanto à emenda aditiva número 001. Parecer número 020/2019, de autoria do Marcos Vinícius de Carvalho, membro da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, nobres pares, o objetivo sob análise refere-se à emenda aditiva número 01/2019, de autoria dos vereadores Paulo Rogério Ferreira dos Santos, Paulo Adair Bito Pereira, Marcos Vinícius de Carvalho e Claudina Jalski Filberg. O projeto de lei de número 2870/2019, que transforma o parágrafo único em primeiro e acrescenta o parágrafo 2º e 3º do artigo 1º do respectivo projeto. Após a análise da respectiva emenda, sou de parecer favorável à matéria. Sala das Comissões, 16 de 5 de 2019, Marcos Vinícius de Carvalho, membro. Coloco em discussão. Solicita a senhora secretária que faça a leitura da emenda aditiva número 001/2019, de autoria dos vereadores Paulo Danone, Marquinhos do Cristal, Dina da Madeiron, Paula Dail, referente ao projeto de lei número 2870. Assunto: transforma o parágrafo 1º e acrescenta o parágrafo 2º e 3º ao artigo 1º do projeto de lei número 2870/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, passando a ter a seguinte redação. Artigo 1º, parágrafo 1º. O imóvel a que se refere ao capítulo 1º encontra-se situado na BR-364, bairro Beira Rio, lote 1C, quadra 27, setor 4, com as seguintes confrontações. Norte, lote 1B e BR-364. Avenida Marechal Rondon. Sul, quadra 28 e Igarapé Araçá, Rio Pimenta Bueno. Leste, quadra 28, Oeste, Igarapé Araçá, Rio Pimenta Bueno. Artigo 2º. A doação a que se refere o capítulo do artigo 1º dar-se-á com encargos para o donatário, ficando este obrigado a disponibilizar 2 veículos adaptados, tipo ambulância, a fim de atender pacientes sem risco de vida do Hospital e Maternidade Municipal Ana Neto. Parágrafo 3º. A contrapartida exposta no parágrafo 2º deverá ser realizada até o final do exercício 2020, sendo que o não cumprimento do encargo por parte do donatário acarretará na revogação da doação, de forma que o imóvel doado será restituído ao respectivo doador. Plenário da Deliberação, Judismar Luiz Fusari, 8 de 5 de 2019. Tendo em vista, que os pareceres foram rejeitados pela comissão, não temos necessidade de colocar a emenda em votação. Tá retirada a emenda. Então solicito à senhora secretária que faça a leitura do parecer número 024/2019 da Comissão Permanente de Justiça e Redação quanto à emenda modificativa número 02/2019 ao projeto de lei número 2870/2019. Senhor presidente, nobres pares, reunimos para exararmos o parecer quanto ao projeto de lei número 2870/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a transferir por doação um terreno urbano ao Estado de Rondônia destinado à construção de um quartel de Corpo de Bombeiro Militar de Rondônia. B. A emenda modificativa número 02/2019, de autoria do vereador Paulo Adail Brito Pereira, que altera o artigo 3º do projeto de lei número 2870 de 2019, estipulando o prazo de 4 anos para a conclusão da construção de nova sede do Corpo de Bombeiro de Rondônia, podendo este ser prorrogado pelo período de 2 anos. A Comissão Permanente de Justiça e Redação, após a análise do projeto, bem como a respectiva emenda, conclui pela sua constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e adequação à técnica legislativa, opinando favoravelmente quanto ao mérito pela sua regular tramitação. Sala das Comissões, em 16 de 5 de 2019. Jordana Ferreira, presidente. Paulo Rogério Ferreira, membro. Alexandre Aparecido, relator.
Para não gerar nenhuma dúvida, essa é a segunda emenda que está no projeto. Né? A primeira emenda ela foi rejeitada, né, tendo no artigo 57 o projeto de lei que receber parecer contrário quanto ao mérito de todas as comissões que foi distribuído será tido como rejeitado. Então, por isso que a emenda não foi para votação, a emenda 001, que fala na contrapartida das ambulâncias. Agora segue a segunda emenda de autoria do vereador Paulo Adail. Coloco em discussão. Solicita a senhora secretária que faça a leitura do parecer número 018/2019 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento quanto à emenda modificativa número 02/2019 e ao projeto de lei número 2870/2019. Senhor presidente, nobres pares, reunimos para exararmos o parecer quanto ao projeto de lei de número 2870/2019 de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a transferir por doação um terreno urbano ao Estado de Rondônia destinado à construção do quartel de Corpo de Bombeiro Militar de Rondônia. A emenda modificativa número 02/2019, de autoria do vereador Paulo Adail Bito Pereira, que altera o artigo 3º do projeto de lei número 2870/2019, que estipula o prazo de 4 anos para a conclusão da construção da nova sede do Corpo de Bombeiro Militar de Rondônia, podendo este ser prorrogado pelo período de 2 anos. Desta forma, no que diz respeito aos aspectos que cumpre essa comissão analisar, relator e membro manifestaram parecer favorável à matéria. Sala das comissões: Sandro Rogério, presidente; Sidney Marcos Mendes, membro; Marcos Vinícius Carvalho, membro. Coloco em discussão. Senhor presidente, em discussão é a emenda, certo? Ao parecer. É o parecer. Ok. Mas se querer discutir, fica à vontade. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da emenda modificativa número 002/2019, de autoria do vereador Paulo Adail, referente ao projeto de lei número 2870. Assunto: altera o artigo 3º do projeto de lei número 2870/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, passando a ter a seguinte redação. Artigo 3º. O imóvel objeto da doação terá como única e exclusiva destinação a construção da sede do Corpo de Bombeiro Militar de Rondônia, ficando estipulado o prazo de 4 anos para sua conclusão, podendo este ser prorrogado pelo período de 2 anos, de forma que o descumprimento do prazo, ora estipulado, implicará na sanção prevista no artigo 2º. Plenário da deliberação, Judimar Luiz Fusari, em 8/5/2019. Paulo Adail Bito Pereira, vereador MDB. Coloco em primeira discussão. Eu quero deixar registrado que eu, ainda vereador em 2018, eu fui procurado, como todos os outros vereadores, acredito que pelo comandante do bombeiro aqui, Márcio, à procura de um imóvel, de um terreno para a construção da sede do bombeiro. E naquele momento não estava encontrando. A parte mais disponível era um próprio terreno do Estado, que fica ali no colégio, salvo melhor juízo, Cordeiro de Farias. É uma área ali, aonde existia um planejamento de construir ali algumas coisas relacionadas ao esporte. E que não vai sair aquilo ali nos próximos 15, 20 anos. Tá? E na época eu sugeri, um imóvel onde era do ex-prefeito Cláudio Vinck, onde a prefeitura assumiu por problemas judicial. Numa disputa ainda com a Cerâmica Romana, Cerâmica Santa Maria, corrigindo. E eu falei naquele momento, se o comandante aqui lembra, que ali seria um bom local e ficou de verificar. E deixar claro aqui que defendi, inclusive ali, ainda quando passei os 44 dias como prefeito ali, defendi aquilo ali até porque estava sendo cercado por uma empresa do município.
e a prefeitura me informou naquele momento que havia entrado na justiça para tornar sem efeito aquela atitude. Pois bem, essa é uma emenda aonde eu apresentei reduzindo o prazo de construção, porque fui informado que o dinheiro está liberado. 4 anos eu acho que é um período suficiente para uma construção aonde tem projeto e aonde tem já o financeiro liberado, podendo ser prorrogado por mais 2 anos, que seria 6 anos. Em momento algum, os vereadores aqui, eu particularmente e os outros, tentou emperrar isso aí, até porque a gente sabe da importância do bombeiro. Com relação à emenda que foi rejeitada, como o direito não é uma ciência exata e só tem 2 alas, os que concordam e os que discordam, para mim, ela não é incondicional. Porém, poderia criar amarras e diminuir a vontade do governo em ceder 2 ambulâncias. E fato é esse, eu estou tocando esse assunto, presidente. Eu sou município e sou municipalista. Até gostei da transparência, porque foi lido todos com detalhes realmente os 2 projetos, pareceres, tudo certinho, de acordo com o define o regimento. E é bom porque o senhor está cumprindo o regimento realmente na sua íntegra. Isso é bom. A gente realmente gosta da transparência. Mas nós temos um caso aqui, o Instituto Abaitará, aquela área é do município, ainda é do município. E naquele momento, a Câmara, na época do Augusto Tunes, cedeu aquilo ali para o Estado, com o compromisso do Estado a construir algumas salas de aulas ali. Você entendeu? E não foi uma tratativa direto com o governador, foi uma tratativa iniciada, eu me recordo bem, iniciou aqui com o pessoal da antiga escola que estava meio abandonado, depois foi para a secretária e chegou até o governador. E a gente também entendeu que aquilo é muito importante, por foi gasto mais de 30 milhões de reais ali. Mas ficou condicionado que o Estado, na época, construiria algumas salas de aula. E naquele momento, não criou nenhum constrangimento e foi aceito. Porém, não foi construída a sala de aula. Não foram construídas a sala de aula. E aquele projeto não foi legal. A mesma coisa. Criou algumas amarras, depois deixou-se de lado, mas seguiu em frente o projeto. Tá? Eu até diria que deixo registrado que para lá na frente não ter comentário dizendo que este vereador aqui foi contra a instalação do bombeiro. Muito pelo contrário, eu defendi aquele terreno, inclusive no próprio MP. Entendeu? Quando da discussão ampla da empresa que estava tentando ficar com aquele imóvel no seu total. Tá, presidente? Então, eu quero deixar registrado aqui. Agora, que nós tivemos uma preocupação de tentar ver se o Estado contribuía com o município, esses vereadores, é verdadeiro. Se a gente conseguisse, seria ótimo. Não seria ruim. Tá? Seria de bom tamanho. Infelizmente, a gente sabe da dificuldade que existe aí, tá? Mas não que o projeto seja ilegal, a emenda. Muito pelo contrário, tá? Se o projeto anterior foi legal, as condições são as mesmas, não diferencia, a lei nos diz que preto ou branco tem diferenciação. Ela é igual perante a todos, e a Constituição assim determina. Então, aquele lá foi legal. Aquele lá foi legal. Entendeu? Mas as crianças vão ter a sala de aula. Tá? E o Corpo de Bombeiro vai ser construído aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma e que vai ficar, inclusive, muito bonito. Conheço o projeto, foi apresentado por 2 ou 3 vezes pelo comandante aqui, e é uma construção importante, viu, presidente?
tá? Eu só estou deixando claro isso aqui, e não estou dizendo que o entendimento do procurador esteja errado, não. Ele tem uma visão, e eu respeito ela, e eu tenho outra baseado já num projeto que ocorreu aqui e tantos outros no estado de Rondônia. Observem, senhores, o município não pode mais receber emenda porque tem que dar contrapartida. Então o governo federal, de repente, quer destinar um dinheiro para o município, mas como aí o governo federal impõe uma condição no ente de que ele só libera aquilo lá se o município der 10%. Quer dizer, aonde é que está a ilegalidade disso aí? Um deputado estadual não pode definir um determinado valor, sendo que tem que ter contrapartida, presidente. Então, eu não vejo ilegalidade nisso. Eu vejo que cria condicional e poderia atrapalhar o projeto. Isso é verdadeiro. E, em sendo assim, as comissões deram parecer contrário para não criar possíveis amarras. Eu até concordo nisso aí, tá? Agora, na minha visão, e vocês podem fazer uma pesquisa rápida no Google, que é muito mais rápido, e se quiser pode até fazer uma consulta ao próprio MP, que não existe esse tipo de amarra dizendo que é ilegal. Tá? Mas esse é meu ponto de vista. E olha, votaria quantas vezes fosse necessário para a construção do prédio do bombeiro. Fico sentido, comandante Braga, e os senhores, que o próprio governo do estado está vendendo imóveis que a prefeitura deu para ele aqui em Pimenta Bueno, entendeu? Imóveis, vendendo para terceiros. E é simples, está bem aqui, o antigo funcionou Iperon, funcionou Idaron, vendeu por 200 e poucos mil reais aqui, o imóvel bem aqui na frente, está sendo reconstruído. Fiquei sabendo que tem uma casa da Cefaz, que fica ali perto do Sindu também, que está para ser vendido se não foi, e tem um outro imóvel aqui, que poderia ser redestinado ao município para a utilização disso aí. Então, a minha defesa não é contra os colegas vereadores aqui não, e nem contra o bombeiro. É que o Estado poderia ser um pouco mais sensível com o município e não fazer isso aí. Você faz a doação, hoje não tem mais condição, porque ela está sendo melhor exposta no documento, presidente. Tem uma cláusula que impede a venda. Mas as que não ocorreram essa cláusula, o governo do Estado está vendendo, entendeu? Podendo ceder para órgãos do próprio Estado, tá? Ou devolver para o município, tá? Então, eu quero deixar claro aqui que a emenda que eu assinei, as duas emendas, uma, eu só estabeleci prazo, porque tem que ter prazo, tá? A segunda era tentando criar uma condicional para que o Estado se sensibilizasse e fornecesse para o município 2 ambulâncias. Beleza. Mas como o município está muito beneficiado de ambulância, tem sobrando, entendeu? Paciência. Agora, eu defendo a construção do bombeiro e acho que tem que ser construído mesmo. E com o aval dessa Câmara aqui. E, presidente, era mais ou menos isso que eu queria falar sobre a minha emenda ao projeto de lei. Senhor presidente, eu só vou colocar umas questões do ex-presidente Paulo colocou, sobre a emenda que foi rejeitada na comissão. É o posicionamento dele, que ele colocou agora há pouco, só que é bem explícito no Código Civil nosso, no artigo 533. Nós estamos tratando de uma doação, não de permuta. Né? E essa questão, a preocupação foi o quê? De inviabilizar o projeto. Né, pelas informações que o comandante trouxe para a gente, o projeto está pré-aprovado no BNDES, na ordem de 1.200.000 para a construção, Machadinho e mais um município está com o projeto pronto, né, e Pimenta ficar para trás. Né, concordo em quase tudo que o Paulo falou, né, e a preocupação do Paulo Danone, concordo, tanto que as nossas ambulâncias que estão no hospital, se eu não me engano, as últimas é do Jean, né, então acho que muitas das vezes nem ambulância tem no hospital às vezes, só que essa discussão tinha que ser levada antes, né, nessa permuta, e tinha que ser uma permuta fora a parte dessa questão, podia ser uma discussão à parte na contraprestação do terreno, não poderia ser amarrado nesse projeto da forma que foi, né, a gente estava discutindo na questão da doação do terreno,
né? Eu acho que a posição do nosso procurador foi correta nessa questão, foi embasado tanto no Código Civil como em outras leis, né, reguladoras dessa questão, mas a gente tem que sim apelar nessa questão do governo do Estado, né, nas contrapartidas, em outras coisas que a gente for discutir, mas nessa, infelizmente, a gente não conseguiu deixar amarrado, né? É uma pena, né, porque é um grande terreno, um terreno muito valorizado, bem localizado, né? Eu entendo a preocupação do vereador Paulo Danoni, né? Só que nesse projeto, da forma que foi colocado, não tinha como. Eu só queria deixar clarificado, porque isso aqui não parte de um convênio. Ele citou que quando a gente coloca a emenda parlamentar, o município tem que dar 10%. Mas isso já está amarrado no convênio. É um convênio, não um termo de doação, né? Era só isso que eu queria colocar, senhor presidente. Eu gostaria, né, de parabenizar, né, o Paulo Adail pelo posicionamento, por expor, né, a sua opinião. Né, o senhor tem aqui quase 20 anos de mandato. Eu cheguei agora, tenho muito para aprender, mas eu acredito que nós estamos no caminho certo. Né, essa emenda, de fato, foi colocada nas melhores das boas intenções, a emenda 001, essa emenda modificativa, onde, de fato, nós queríamos barganhar duas ambulâncias aqui para o nosso município, tendo em vista que o Estado não vem honrando, né, nesses últimos tempos agora, um compromisso com o município. E gostaria também que os nobres vereadores se atentassem a essa emenda modificativa 002, apresentada pelo vereador Paulo Adail. Ela delibera aqui um prazo de 4 anos, né, sendo prorrogado por mais 2, para que de fato os senhores consigam edificar e cumprir nesse projeto de lei que está sendo votado. O projeto veio para cá, essa emenda modificativa, o projeto veio para cá, no projeto original aqui no artigo 3º, deliberava 5 anos, deliberava um prazo de 5 anos, sendo prorrogado por mais 5. Era o projeto. A emenda modificativa, eu estou falando isso para os novos vereadores terem conhecimento, né? A emenda modificativa do nobre vereador Paulo Adail, ela delibera aqui um prazo de 4 anos, sendo prorrogado por mais 2. Então essa é a emenda que está sendo discutida e nós vamos pôr essa emenda em votação. Então a emenda está em discussão. Se tem mais alguém para discutir, se não tem, vou colocar a emenda em primeira. Coloco. Tem considerações finais a fazer? Tem algumas considerações para fazer na discussão do... Não, presidente, eu só quero falar o seguinte. O nobre vereador Alexandre equivocou, até convido ele para discutir o projeto, se for preciso aberto, que a Câmara o município não fez permuta com o governo do Estado, fez doação. A Instituto Baitará não foi permuta, foi doação. Eu estou falando o que você está falando aí. Não foi permuta, foi doação do Estado. E o projeto está corretinho, o projeto está correto, tá? E vai passar sem problema nenhum. Eu não discuti o Baitará, né? Uma que eu nem estava aqui na questão do Baitará, né? E é uma coisa totalmente diferente o Baitará e o Corpo de Bombeiros. O Baitará, se eu não me engano, a área do Baitará, eu não sei quantos alqueires, era muito grande a Baitará. Né? E também podia ser discutido e amarrado naquelas questões, discutindo por bombeiro. Coloco em primeira votação a emenda. Eu estou falando isso quando eu conversei com o nobre vereador Sandro Tuca, que preside uma das comissões. Eu perguntei para o senhor se a emenda modificativa seria para aumentar a quantidade de anos ou diminuir. Né? Então ela diminui, dando um prazo de 4 anos, prorrogado para 2. Então, que os senhores saibam o que os senhores estão votando. Coloque em primeira votação, consulta o voto do vereador Sócio Silva. Senhor presidente, pelo regimento eu tenho 2 ou 3 minutos para declarar meu voto, tá? Só para que eu... Sim, mas não pode discutir. Não, se nós estamos em votação, se o senhor está em votação, o senhor tem que votar. Tá. Aí eu coloco o projeto em votação, nós votamos uma discussão no projeto. Não, eu vou só justificar o meu voto, tá? Eu quero dizer ao vereador Paulo Adail que eu entendo a sua preocupação, parabenizo, né, assim como também a preocupação do vereador Paulo Danoni, que está procurando aqui o melhor para o município. Essa é uma casa realmente de ideologias, né, cada um tem a sua, né, e
E realmente é isso. Cada um discute no campo das ideias as propostas. O meu voto nesta emenda, eu gostaria que a matéria, como é uma matéria de extrema urgência, Machadinho já votou, já publicaram a doação, como também Buritis e Pimenta Bueno ficou um pouco para trás, eu gostaria, no meu ponto de vista, que o projeto fosse aprovado da forma que ele veio do Poder Executivo. Por isso, o meu voto é contrário à emenda. Consulto o voto do vereador Sandro Tuca. Favorável. Consulto o voto do vereador Marquinhos do Cristal. Senhor presidente, só para justificar meu voto, não vai atrapalhar em nada, porque o recurso ele já está praticamente sinalado, já está acertado. A única coisa que vai acontecer, se caso o governo não coloque dentro dos 4 anos, ele tem mais 2 anos de prorrogação. E o Corpo de Bombeiros de Pimenta Bueno, ele precisa para ontem. Terminou essa doação aqui, eles já vão entrar com o processo. Então não tem esse negócio de dizer que tem que esperar 10 anos. Na realidade tem que amarrar para poder, se fosse colocado, 2 anos. Porque só assim nós teríamos um quartel de qualidade dentro do nosso município. Então isso faz com que obriga o Executivo Estadual a deliberar o quanto antes, para que esse recurso seja colocado e realmente faça valer o que essa Câmara está fazendo aqui, que é votar o projeto de doação. Então não tem esse negócio de dizer que queria votar. Eu respeito o posicionamento do vereador, mas eu vejo que com esse parabenizo até o vereador, porque se puxar um pouco mais e dando um prazo menor, vai com que o Executivo acelere ainda mais o processo e ajude a desenvolver esse recurso, e dentro de 2 anos nós teremos condição de ter aqui já o quartel da polícia, do Corpo de Bombeiro, melhor assim dizendo, que é o que nós necessitamos e precisamos nesse momento. Sou favorável. E meu posicionamento eu acredito que é o mesmo, porque quando você dá um prazo meio extenso para o governo, as prioridades eles buscam outras para investir. Então eu acredito, a gente diminuindo esse prazo, eu acredito que 4 anos, prorrogando por mais 2, nós estamos dando 6 anos, então automaticamente tem condição do governo executar, né, esse projeto, executível. E eu acredito que essa emenda venha a colaborar, porque quando você dá prazo aí, até mesmo em algum recurso que vai ser discutido via Assembleia, né, um dos quesitos que pode ser apresentados a questão do terreno, do tempo que se tem para correr contra ele, para que de fato o recurso venha para ser executado. Então eu acredito, né, que esses 6 anos, 4 anos aqui que foi a emenda do vereador, venha a agregar, a somar nessa doação desse projeto de lei. Consulto o voto do vereador Paulo Adail. Sou favorável à emenda e você favorável ao projeto também, tá? Consulto o voto do vereador Paulo Danoni. Senhor presidente, bom dia a todos, ao Corpo de Bombeiros presente. Só para justificar meu voto, eu acho que eu vou na mesma linha de raciocínio nessa emenda do vereador Marquinho. Se já tem o dinheiro, se já está construindo 2 cidades, se fosse 2 anos era melhor ainda. Mas como o vereador pediu 4 anos, sou favorável na emenda. Consulta o voto do vereador Sidney. Senhor presidente, eu já tinha opinião formada referente a esse projeto e eu vou manter a minha opinião de manter ele original e meu voto é contrário à emenda. Consulta o voto do vereadora Jordana. Senhor presidente, como já foi até mencionado aqui, a construção de um órgão como o DETRAN, que foi tão rápida, e eu acredito que esse prazo, essa modificação, senhor Paulo Dail, é muito aplausível, deveria ser até antes, até menos prazo. Eu sou favorável tanto ao projeto quanto à emenda. Consulta o voto do vereador Alexandre. Eu sou favorável à emenda, né, senhor presidente, porque 6 anos eu acho suficiente para ter o retorno de construção desse prédio. Né, assim,
né, só fazer a ressalva, né, que da discussão das emendas, né, que essas emendas só foram para tentar melhorar o projeto. Ninguém é contra a doação do terreno e ninguém é contra, né, qualquer outro tipo de benefício para o Corpo de Bombeiros. Eu acho importante essa discussão, né, o vereador Paulo trouxe, quem delas a gente pudesse realmente deixar amarradas essas duas, pelo menos 2 ambulâncias para o nosso município. Infelizmente, né, no nosso entendimento, eu acho que vai prejudicar o projeto, mas se tivesse como amarrar, você pode ter certeza, essa Câmara tinha deixado amarrado, né, e infelizmente a gente fica passivo dessas situações. Eu sou favorável à emenda do ex-presidente Paulo, né, porque 2 anos eu acharia pouco, porque a gente sabe todos os encalços que pode ter uma construção, ainda mais desse tamanho, mas esse prazo é razoável, senhor presidente, ex-presidente Paulo, e eu sou favorável, senhor presidente. Por se tratar de uma matéria de maioria simples, eu sou impedido de votar, né, mas aqui a emenda ela passou, foi aprovada por 6 votos favoráveis, 2 contrários e 1 ausência. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 2870/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 2870/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal. Assunto: autoriza o Executivo Municipal a transferir por doação um terreno urbano ao Estado de Rondônia destinado à construção do quartel de Corpo de Bombeiro Militar de Rondônia. Coloque em primeira discussão. Senhor presidente, eu gostaria só de cumprimentar aqui o comandante Márcio, que é o comandante do Corpo de Bombeiros, tenente Márcio, comandante. Em seu nome, comandante, cumprimentar todos os demais. Quero citar aqui o nome do bombeiro Regis, também do Herreiro, são colegas de faculdade. E Corpo de Bombeiros de Pimenta Bueno dispensa comentários. Vocês fazem um trabalho digno de aplausos, de louvor. Eu disse na abertura da programação do movimento Maio Amarelo que só sabe o valor que tem o Corpo de Bombeiros os municípios que não têm o Corpo de Bombeiros. Vai lá em Espigão, vai lá em outros municípios que têm o desejo, têm um sonho, têm a vontade de ter o quartel do Corpo de Bombeiros, mas ainda não conseguiu. Pergunta para eles a falta que faz. Então, a gente sabe que 24 horas por dia vocês estão à disposição, e como é bom poder ter o auxílio do Corpo de Bombeiros aqui em Pimenta Bueno. Lembro de há 15 anos atrás, quando cheguei a Pimenta Bueno, vi ali o começo, né, do Corpo de Bombeiros, com então o Sargento Marcelo, os bombeiros voluntários, e naquela correria, sem nenhuma estrutura. Nosso Corpo de Bombeiros já avançou muito de lá para cá, mas ainda há muito o que se fazer. Então, por isso, quero parabenizar vocês e com muita alegria votar favorável nessa matéria de doação desse terreno. Senhor presidente. É só discussão. Desculpa, é só discussão. Coloco em primeira votação. Não, senhor presidente. Não, ele vai discutir discussão? Vai discutir o projeto? Não, é só para dizer ao comandante Márcio que estivemos aqui, nós tivemos uma conversa, e dizer aos bombeiros que nem o vereador dessa Câmara aqui é contrário à doação desse projeto. Agora, nós temos que pensar na nossa cidade, uma cidade pobre, não tem ambulância no hospital, vocês sabem disso. Isso era uma maneira da gente pegar no mínimo 2 ambulâncias, que é muito pouco, de um valor de um terreno que está sendo doado. É muito pouco, então acho que nós teríamos que pegar no mínimo 2 ambulâncias do governo do estado para nós suprir a nossa necessidade. Porque eu vou dar um exemplo para vocês aqui, é muito simples. Daqui a pouco vai vir um projeto para cá, porque pegou moda no Brasil, os municípios fazer financiamento. Virou moda. Cacoal está com problema, mas virou moda, vai vir. Nesse pacote, vai vir para alugar ambulância para o hospital. Aí eu quero ver como é que vai ser o voto. Vocês estão entendendo? Cada um é uma cabeça pensante. Aqui nós somos em 10 justamente para defender o povo. Eu jamais sou contra, jamais, por causa de mim, vai ficar sem vir
vai ser feita a doação para que construa o quartel. Para mim é excelente. Só registro que daqui a pouco vai vir para cá, que já virou moda no país, fazer financiamento. Aí vão ter que justificar, porque eles deixaram de pedir 2 ambulâncias para o Estado, que não tem legalidade nenhuma na lei, nenhuma. É como cada um, eu respeito o nosso procurador, respeito os colegas, vereador que estão dos pareceres, cada um tem seu entendimento, não tem legalidade nenhuma, cada um tem seu preço. Só que quando vir para financiar a ambulância para o hospital, tem que ver o parecer deles também. É só isso. Mas vocês podem ter certeza que eu vou ser favorável no projeto. Senhor presidente, como está em discussão, primeiro, bom dia a todos, à mesa, aos vereadores, cumprimentar o comandante Márcio, comandante regional Braga, seja bem-vindo à nossa cidade, comandou aqui a corporação há algum tempo aqui, fizemos amizade, demais componentes da corporação, em nome do Sérgio e do Herreiro, aqui nossos amigos, meus amigos pessoais. Então, a corporação hoje a gente fica feliz de estar votando esse projeto aqui, que vai ajudar com que eles tenham uma localidade adequada e que seja um local realmente apropriado. Quando foi na gestão ainda da prefeita Juliana, o Márcio nos procurou no gabinete, o Márcio Herreiro e a sargento Paula, né? Nos procurou, referente a essas, justamente, ex-presidente Paulo, para tratar justamente desse assunto, para falar sobre a necessidade da corporação, porque estava aumentando o grau efetivo e também a frota veicular, as unidades de resgate e sucessivamente, Paulo Danone. Naquele momento, nós solicitamos que ele fizesse o projeto. E ele falou, muito pelo contrário, já está pronto, está aqui debaixo do braço. E nos apresentou. Não foi, Márcio, comandante? Então, com isso, nós já ligamos para a ex-prefeita Juliana e descemos até a prefeitura. No momento que nós já marcamos de imediato a reunião com ela. Ela prontamente atendeu, logo em seguida, o vereador Paulo Adail chegou junto e nós convidamos ele para participar da reunião. E naquele momento houve-se a discussão e nós já começamos a movimentar para que houvesse realmente a discussão, foi localizado o então terreno, que ficaria às margens da BR-364, e aí se iniciou o processo. E a gente deu todo o suporte, acompanhamos desde o início, mas só que aí nós fizemos, vereadora Jordana. Houve uma falha de interlocução entre o Legislativo e o Executivo para nós melhorarmos esse projeto de doação. Alguns têm um entendimento que não, outros nós temos entendimento que sim, que seria viável a emenda aditiva. Mas como foi prejudicado o projeto aqui, não é isso que vai prejudicar a doação hoje. Não é isso que vai prejudicar a doação, muito pelo contrário. Isso eleva-se o estima para que nós tenhamos agora, na próxima termo de doação, nós solicitamos do Executivo que faça a modificação e pode trazer o projeto com aquilo que nós precisamos de benefício para o município. Porque, como o vereador Paulo Danone disse anteriormente, daqui uns dias vai vir aqui o pedido para que nós aprovamos aqui a contratação de ambulâncias. Ora, veja bem, uma situação, nós estamos discutindo o projeto. Sou 100% favorável, nós brigamos para que isso acontecesse. Veio na hora oportuna, vai resolver a situação. Só que a minha preocupação justamente é o seguinte, todos os recursos que vêm agora, ele gera um ônus para o município. Ele gera um ônus, não é só bônus não, gera ônus. E com isso há despesas. Se vir aqui uma pá manual, tem que justificar aonde ela vai ser utilizada. E quem vai utilizar ela? Porque ela vai ter que gerar um operador para utilizar ela. E com isso vai gerar
uma despesa a mais. Mas eu espero que o governo do estado de Rondônia seja realmente competente nas suas ações, que faça valer, porque um terreno desse vale mais de 3 milhões hoje para o município, e que faça valer esse terreno e que a corporação, juntamente com o seu comando, busque essas alternativas. Se o governador, dentro do prazo, não tomar as iniciativas, nós estamos aqui os 10 vereadores para convocar o governador e ele assumir a responsabilidade, porque ele está na frente do estado de Rondônia e realmente precisa agora, presidente Sérgio Tobias, assumir essa responsabilidade e fazer o quanto antes, para que nós tenhamos um quartel que seja à altura do que esses componentes da corporação aqui faça jus, que o governador faça jus ao que eles têm feito pela população de Pimenta Bueno e os municípios vizinhos. Então, manifestei o meu posicionamento agora e na hora do voto vou manifestar porque eu sou favorável ao projeto. Muito obrigado. Senhor presidente, eu acredito assim, hoje nós estamos votando a doação de um terreno, e um terreno esse que já foi até doado, né? Foi reavido pelo município, porque se encontrava ali abandonado. Ou seja, agora impor contrapartida, como eu manifestei contrário, e quisera-se todas as pessoas que foram contempladas nesse município pagassem a contrapartida. Eu quero que aponte aqui alguém que é isento, alguém que recebeu, que paga a contrapartida. Porque eu não conheço, aquela comissão foi montada, não tem um. Então, assim, eu nunca precisei, graças a Deus, espero que não, mas todo acidente que a gente presencia, são vocês que chegam para poder socorrer, sem que isso seja imposto. Então, eu acredito que a emenda, a qual eu fui contrária, ela seria ótima, mas é algo que já está sendo feito, né? Já estão atendendo. E mediante esse governo que nós temos, que é muito difícil o acesso, tá entendendo? Tornaria o mais complicado. A parte que o Paulo Adair fez contra a emenda para reduzir o tempo, se o dinheiro já está previsto, se o local já está pronto, por que demorar para construir? Fora a parte que o terreno que hoje está ocupado vai voltar para o município, né, e nós vamos poder utilizar ele de uma maneira que venha a servir para a comunidade do modo geral. E eu acho interessante, conversando aqui com o presidente, que hoje nós votamos esses terrenos. Eu gostaria de saber como que era, parece que era uma comissãozinha formada ali, que distribuía para alguns empresários, que deveria ter também essa cobrança tão radical, uma cobrança mais severa, para que os mesmos pudessem até retroagir as contrapartidas que nunca foi dada ao município. Então, esse é só uma colocação e sou 100% favorável ao projeto também. Para critério de informação, a vereadora Jordana trocou num ponto aí, onde que o nosso município perdeu muito com algumas doações de terrenos, né? Não vou entrar no mérito, né? Questões de algumas igrejas, questões de alguns empreendedores que tinham sonhos de investir no nosso município, mas uma boa parte, né, desses terrenos que foram doados, eles não cumpriram a finalidade de fim social. E ali dentro da prefeitura, na época, foi criado um conselho, onde os mesmos escolhiam quem que eles queriam que recebesse um terreno. Então, hoje, se tornou uma discussão mais ampla, né? Eu acredito, qualquer tipo de doação que venha a se concretizar em Pimenta, eu acredito tem que passar por essa casa, para que, de fato, nós não aí saímos doando, né, praticamente um bem público, que esse terreno não é meu, esse terreno não é do prefeito, esse terreno não é dos vereadores, esse terreno é nosso, né, cidadãos de Pimentense. Então eu acredito que nós estamos sendo felizes aqui em votar favorável a esse projeto que vem de encontro com o anseio da nossa comunidade. Eu acredito que o município tem que trabalhar de maneira incessante para tirar um pouco da responsabilidade também de cima do Corpo de Bombeiros. Esse trabalho de SAMU que é feito na questão de ambulâncias, muitas vezes aí tem algum episódio no nosso município de um afogamento, de uma casa pegando fogo, e muitas das vezes
esse era o trabalho de vocês. Vocês estão aí buscando uma gestante em casa, buscando uma pessoa que, de fato, quem teria que dar essa assistência era o município. Então, eu parabenizo os senhores, né, por sempre colaborar com o nosso município, fazendo aquilo, esse algo a mais, que não era de direito dos senhores fazer. Mas os senhores fazem porque os senhores amam a profissão dos senhores e quer ver o nosso município avançar. Então, essa emenda eu vou colocar ela agora em primeira votação. Estava em discussão. Vai para a primeira votação, consulta o voto do vereador Paulo Adail. Eu sou favorável. É o projeto. Consulta o voto do vereador Paulo Adail. Sou favorável ao projeto com a emenda. Consulto o voto do vereador Paulo Danone. Senhor presidente, só para justificar, como eu falei, que nenhum vereador é contra a doação, não. Nós somos eu particularmente sou contra doar um terreno desse valor para o Estado e não pegar nada em contrapartida. E isso que é a minha preocupação, porque eu acho que vocês, cidadãos que moram aqui em Pimenta, vocês têm que sentir essa mesma coisa, porque o Estado, gente, o que rege o país são os municípios. O Estado de União não está nem aí para nada, não. Tudo que acontece aqui. Se nós trouxéssemos mais 2 ambulâncias para cá, nós ia melhorar a vida das pessoas aqui. Porque vocês não podem pegar um doente do hospital e levar em Cacoal para o hospital. Não pode. Fazem, às vezes, mas não pode. Então vocês vão ver daqui uns dias o clamor que vai ter, ligando para os bombeiros, que precisa de uma ambulância, precisa levar lá. É justamente o que eu estou alertando aqui. Mas o meu voto para doação é favorável. Eu só sou contra doar sem pegar nada do Estado, que é o ente rico. Rico, tem tudo na mão. Podia nos ajudar. Favorável. Consulta o voto, vereador Sócrates Silva. Favorável, senhor presidente. Consulta o voto, vereador Sandutuca. Parabéns ao Corpo de Bombeiro por esse projeto e parabéns à cidade de Pimenta Bueno que vai ter essa dimensão desse projeto. E sou favorável. Consulta o voto, vereador Marquinhos do Cristal. Senhor presidente, só para justificar o meu voto, como alguns já nos antecederam, e disse que do trabalho que a corporação vem fazendo no nosso município. Nós somos conhecedores de todo o trabalho que vem fazendo a corporação. Agora fica incumbido o comando local e o comando regional, juntamente com o comando estadual, de fazer essa parte logística e acelere o processo da emenda do valor a que será aplicado. Porque o Pimenta Bueno é um município, ele é próspero. E outra coisa, é o primeiro quartel de bombeiro que vai ficar à vista de todos que passarem pela cidade, no município. É o primeiro. De todo o eixo da extensão que eu conheço, aonde eu já andei, pelo Brasil aí, Pimenta Bueno ela vai ficar manifesta. E que faça uma obra que realmente venha a ser favorável para que a corporação tenha uma qualidade de vida, tenha a localidade para fazer os seus exercícios, como o comandante já nos apresentou alguns projetos que fazer a mini piscina olímpica e assim sucessivamente, e lá vai dar o espaço correto para que tenha realmente a efetividade dessa corporação, faça valer o seu dia a dia. Então, com muita tranquilidade aqui, senhor presidente, eu sou favorável ao projeto e parabenizo a corporação pelo o exemplo de corporação que tem no nosso município e que é aplausível o trabalho que eles vêm realizando no nosso município. Então, obrigado por vocês instalarem no nosso município e parabéns a cada um da corporação. Muito obrigado. Consulta o voto, vereador Sidney. Favorável, senhor presidente. Consulta o voto, vereadora Jordana. Favorável. Consulta o voto, vereador Alexandre. Favorável, senhor presidente. Meu voto não computa aqui nessa situação, mas eu sou favorável a esse projeto, aprovado por 8 votos, 8 votos favoráveis e uma ausência, unanimidade dos presentes.
Esse projeto foi votado em primeira votação, tá? Semana que vem, vamos colocar ele na ordem do dia, que ele será votado em segunda votação. E finalizamos, aí falta a parte do prefeito publicar. Eu acredito que vocês podem ter a total absoluta certeza e já contar com esse terreno aí em domínio do Corpo de Bombeiros de Pimenta Bueno. Sem que tenha mais nada a tratar, e nem inscritos em explicações pessoal, e nem pelas lideranças partidárias, agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a sessão às 10h30. E convido a todos a se fazerem presentes na próxima sessão ordinária, que será realizada em 27 de 5 de 2019, ou extraordinariamente, se necessário.